Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 14º domingo do tempo comum. As leituras da Palavra de Deus deste domingo são leituras assim bastante sugestivas, que servirão, portanto, à nossa reflexão numa visão de conjunto, para pensarmos também as nossas atitudes em relação a Deus. O profeta Ezequiel, por exemplo, na primeira leitura, vai definir, segundo a palavra de Deus dirigida ao profeta, definir os israelitas como aqueles que são um povo de rebeldes, pecadores como os seus antepassados, portanto, filhos de cabeça dura e de coração obstinado. Nesta passagem do profeta Ezequiel, a gente percebe que há uma grande desilusão nas palavras que o próprio Deus dirige ao profeta, mas mais ainda há um amor que não se resigna, não desiste. Ou seja, os israelitas, eles demonstram-se pertinazes em sua teimosia de não querer seguir à risca a vontade de Deus por meio de seus mandamentos e, portanto, se rebelando contra eles, mas mais teimoso do que eles, os israelitas, é o próprio Deus em seu amor. Por outro lado, nós temos também nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, onde nos é narrado esse episódio da rejeição dos seus próprios conterrâneos pelo fato de conhecê-lo, de saber quem são os seus familiares. Ora, nem sempre a pregação de Jesus foi acolhida com entusiasmo e com fé. Basta folhear as páginas dos evangelhos e nós iremos constatar isso. Mas certamente foi em Nazaré que obteve um resultado pior dentro desse trabalho, desse ministério público realizado por Nosso Senhor, um resultado pior do que em outro lugar. E o conhecimento que tinham dele, foi o suficiente para que pudessem, então, rejeitá-lo, mesmo vendo aí essas qualidades excepcionais em Nosso Senhor. Ora, nós podemos repetir com São Francisco de Assis que o amor, ele não é amado. O amor, ele não é amado. Mas se a gente olhar direitinho nesta palavra de Deus de hoje, sobretudo neste trecho do Evangelho que nós estamos a meditar, nós veremos bem que a grande mensagem destas leituras é exatamente essa. Deus não se deixa desencorajar pela nossa frieza e continua a enviar os seus profetas. Eis um Deus que não desiste de nós. Portanto, ele chega mesmo a enviar o seu próprio Filho, esgotados então todos os recursos do Antigo Testamento. Envia o seu próprio Filho como uma demonstração do seu amor máximo para com a humanidade. Quer escutem, quer não escutem, como nos deixa clara a liturgia da palavra de hoje, a liturgia ela continua a repetir. Depois da leitura de cada trecho bíblico, palavra do Senhor, palavra da salvação. Essa forma que a igreja então conclui a proclamação da palavra, primeira leitura, segunda leitura, evangelho, é exatamente uma maneira de relembrarmos essa atitude de amor e de misericórdia que o Senhor tem para conosco, nunca desistindo de nós, apesar das nossas resistências. A nossa incredulidade é grande, muitas vezes, mas maior ainda é o amor de Deus por nós. Sendo assim, é preciso então que nós olhemos
aquela atitude de São Paulo de, olhando para si mesmo e reconhecendo a sua fraqueza, as suas fragilidades, ele pede então que Deus o livre daquele mal que o afligia. E recebe então por resposta essa palavra de Deus: a ti basta-te a minha graça. Então, aqui precisamos contemplar essa realidade da palavra de Deus, verificando, portanto, que Deus, sendo Ele o Deus de amor, é preciso então que tenhamos olhos de fé para reconhecer esse amor. E aí é muito importante que nós tenhamos sempre, como dizia o profeta Zacarias, os olhos levantados para Deus, não é? Ou seja, voltar o nosso olhar para aquele que nós o traspassamos. Então, nosso Senhor veio para a sua casa, como vai dizer ainda o evangelista São João. Ele veio para para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. A cruz de Cristo, portanto, ela revela para nós que devemos continuamente sempre contemplá-la, porque ali está a revelação do amor misericordioso, do amor infinito de Deus para com a humanidade. Precisamos então, com muita humildade, fazer como São Paulo, né? Reconhecer as nossas fragilidades e pedir mais fé a Deus para que Ele nos socorra nessas fragilidades e possamos então ter esta certeza de que a nossa fortaleza está nele. Nós somos débeis em nossas forças, em nossa inteligência, mas, como nos lembra ainda São Paulo, é a fraqueza que se demonstra como força de Deus. E a fé é que nos revela quem é o vencedor. Portanto, peçamos a Deus esta graça para que possamos vivenciar bem este 14º domingo do tempo comum. Abençoe-me Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.